Luffy está prestes a alcançar um novo nível de poder. Desde o início da obra, o Chapéu de Palha venceu seus oponentes porque lutou muito bem. E, usando sua cabeça de vento, ele conseguiu evoluir inventando novas técnicas. Mesmo sem saber Haki, ele lidou com oponentes low gear e chegando em Enies Lobby, ele inventou Gear 2 e Gear 3 que abriu a possibilidade de vencer Rob Lucci. Algo que nem mesmo Kizaru imaginava que aconteceria. Depois de Marineford, Luffy aprendeu Haki. Mas para isso, ele ficou depressivo e por um momento ele pensou em desistir de tudo. Contudo, quando lembrou que seus amigos dependiam dele, ele decidiu levar adiante a vontade do seu falecido irmão. Isso também é algo importante que ele tem consigo até hoje e também se tornará uma característica que possibilitará com que ele alcance essa nova grande habilidade. Porém, antes de a gente entender como isso será possível, a gente precisa entender o que está sendo teorizado atualmente. Recentemente, Luffy conquistou seu despertar de Zoan, fazendo assim com que ele assumisse uma forma bem peculiar, somado a poderes que fazem com que ele basicamente lute livremente e manipule as coisas ao seu redor. Mesmo tendo alcançado esse estágio, muitas pessoas por aí acham que não é a sua forma final e que, possivelmente em breve, nós veremos um Gear 6. Algo que essas mesmas pessoas estão chamando de verdadeiro despertar. Só que agora ele ainda nem dominou seu Gear 5 completamente. Ele sabe que se sente livre e graças a isso pode fazer o que faz. Mas eu acredito que ainda há mistérios da sua fruta que ele só vai descobrir usando, da mesma maneira que foi com Gear 2 e Gear 3. Se pararmos para analisar de perto como foi a sua evolução, cada nova marcha que ele criava, ele meio que também inventava uma variação. Tanto é que quando chegou no Gear 4, ele fez 3 formas. A padrão que nos foi apresentada lá em Dressrosa na luta contra a Doflamingo, que é o Boundman. Depois em Whole Cake, Luffy teve dificuldade de lutar contra a Charlotte Cracker, o que acabou obrigando a usar a segunda variação, a Tankman. Por último, na luta contra o Katakuri, o Chapéu de Palha precisava garantir que seus atributos estariam focados em velocidade, e diante dessa situação, ele usou a última forma, a Snake Man. Ou seja, por enquanto nós temos uma nova marcha que pela primeira vez foi usada inconscientemente e o Luffy ainda não a dominou e não criou nenhuma variação. Então, ao invés de irmos para um Gear 6, eu quero apresentar a vocês o verdadeiro poder do Luffy, a variação que muitos aí podem até chamar de forma completa da Zoa. Apresento a vocês, meus queridos, Gear 5 Flame Man, ou seja, Homem de Fogo. E também apresento a vocês a oportunidade única de ficar por dentro de todo tipo de novidade que aparece no mundo de One Piece, seja no anime, no mangá ou até mesmo teorias. Aqui você encontra de tudo. Para não perder mais nada, eu convido você a se inscrever e fazer parte da minha tripulação e deixar o like nesse vídeo. Com isso, prometo que juntos conquistaremos o One Piece. A partir de agora a gente precisa entender algumas relações, coisas que aconteceram recentemente no mangá e que vão nos levar diretamente para esse verdadeiro despertar. Recentemente no capítulo 1114 nos foi apresentado a Mother Flame, a chama sagrada que, segundo o Vegapunk, um dos seus pecados foi ter voado muito próximo ao Sol. Isso pode nos indicar que realmente essa estrutura criada pelo cientista seja realmente uma réplica do fogo solar, uma chama tão poderosa que consegue emitir energia quase infinita. E o Vegapunk estava buscando realmente esse tipo de fonte, algo que ele pudesse utilizar para evoluir a civilização e trazer felicidade e conforto às pessoas. Infelizmente, o governo viu isso com o potencial de criar uma arma e é exatamente isso que aconteceu. Resultado, Luluzia foi alvo do poder esmagador da arma que foi carregada com energia solar. Nós já discutimos aqui o paralelo direto que isso tem com a criação da bomba atômica e como Enmu, lido no japonês, significa Atomu, ou seja, átomo. Então, um governo maléfico conseguiu usar esse tipo de tecnologia para oprimir e matar, e é por isso que o Luffy tem que fazer algo em relação a isso. Agora vem o nosso ponto inicial, o surgimento do Flame Man, a primeira característica. Desde que descobrimos que a fruta da borracha na verdade é a fruta de um deus lá em Onigashima, começamos a perceber algumas outras relações. A primeira é que Oda se inspirou em entidades de culturas diferentes e os juntou em um só lugar para dar vida a esses poderes. E a primeira delas é Hanuman, que também pode ser conhecido como Bajarang. Parece um nome familiar, não é mesmo? Pois é, Bajarangan foi o nome do ataque utilizado pelo Luffy para derrotar o Kaido no topo de Onigashima. Só isso nos basta para a gente perceber de onde que o Oda estava tirando suas inspirações naquele momento. Mas calma que não para por aqui. Hanuman é um deus do hinduísmo e no seu conto é escrito que há muito tempo o deus macaco viu o sol de longe e ficou encantado com ele. Além disso, ao ver aquela esfera flamejante, Hanuman confundiu a estrela com uma fruta e tentou comê-la, mas acabou não conseguindo. Da mesma forma que essa entidade tentou comer o sol, existe uma grande chance do Luffy tentar comer a Mother Flame. Na verdade, ele pode ser o único capaz de conter a energia proveniente dela, sem que essas chamas estejam naquele tanque de contenção. Diante de uma situação onde as pessoas estão em perigo, pois o governo possui a capacidade de destruir o mundo a qualquer momento, o Chapéu de Palha não pensaria nem duas vezes em tentar comer algo que evitaria que seus inimigos colocassem as mãos naquilo de novo. Quando fizesse isso, ele seria tomado subitamente por uma força que ele ainda não é capaz de controlar e desmaiaria. Porém, em um futuro próximo, ele despertaria a forma solar do Gear 5, o Flame Man. Também há a chance de, assim
como Hanuman, Luffy falhar em comer a Mother Flame e ter que cuspi-la em algum lugar. Mas mesmo tendo que colocar pra fora, ele manteria dentro de si parte dessa energia, permitindo assim que de tempos em tempos ele pudesse acessar essa forma de fogo. Continuando agora com a segunda relação, nos manteremos ainda no capítulo 1114, pois aqui as referências não param, provando que Oda realmente pensou detalhadamente quando estava escrevendo essa parte da história. Ainda na cena que a Mother Flame foi introduzida, nós temos uma cena muito interessante que levou as pessoas a teorizarem sem parar. E não, pode ficar tranquilo que não tem nada a ver com o deus guerreiro da defesa científica destruindo Dendemushi com seu bastão de madeira, parecendo até um homem das cavernas, provando assim a grande antagonia que os Gorosei representam. A parte que vemos agora é lá no tanque de contenção, onde está escrito S-108. Esse tipo de nomenclatura normalmente se remete aos serafins. Assim que esse número foi mostrado, a internet foi a loucura, pois todos partiram do princípio que a Mother Flame seria a fonte de energia responsável por mover um novo serafim. Diferente dos que já existem, nós estamos falando aqui de clone de pessoas que, quanto vivas, receberam títulos de mais poderosos do mundo. Então, pensando nisso, eu já vi aí na internet fanarts e desenhos de S. Roger, S. Rox e S. White, que seria o clone do Newgate. Não podemos negar que coisas como essas podem acabar existindo, principalmente se o Tio Punk de alguma forma teve acesso ao material genético dessas pessoas. Não sei bem do Rox, mas do Roger e Newgate com certeza ele poderia ter tido. Contudo, eu realmente não estou apostando minhas fichas nisso. Veja bem, Oda adora fazer analogia com as palavras, principalmente quando você ler o capítulo em japonês original. Embora eu não seja um exímio entendedor dessa língua, eu sei onde encontrar pessoas que são aptas a ler japonês e conseguem traduzir da melhor maneira possível para eu poder explicar isso aqui para vocês. Nesse caso, S-108 pode ser lido de maneira diferente. Para entender, vamos separar. O S, E, Su. O 10, T. E o 8, Ban. Juntando isso, dá Estoban, ou Estiban. Para aqueles que não conhecem, lá em 1982, existia uma série chamada As Misteriosas Cidades de Ouro, onde contava a história de um garoto chamado Estiban. E o mais importante para a nossa teoria é que ele era chamado de o Filho do Sol. Parece bem similar a algumas pessoas que conhecemos, não é mesmo? Não só esse tal Estiban é o Filho do Sol, associando diretamente a entidade Nika, o Deus do Sol, como também as Misteriosas Cidades de Ouro fazem referência àquela cidade dourada que foi encontrada lá em Skypiea, que possivelmente existe desde o século perdido, ou seja, na época de Joy Boy. Então, depois de percebermos isso, podemos talvez ter descoberto o nome do primeiro Joy Boy. Fora que tudo indica que ele era também usuário da fruta de Nika, ou seja, ser chamado de Filho do Sol parece algo plausível. Tudo isso agora deve estar fazendo um nó na sua cabeça, mas calma que antes da gente finalizar essa segunda parte, existe mais algum significado oculto nesse S-108. O número 108 no hinduísmo é sagrado. Os textos hindus ensinam que existem 108 sentimentos, 36 deles associados ao passado, 36 ao presente e 36 ao futuro. Quando os nomes mais sagrados de um deus ou deusa são listados e cantados, isso é feito em um número 108. Considere também que cada corpo esférico situado à distância de 108 vezes o seu diâmetro tem a mesma aparência ou ângulo visual da Lua ou do Sol, com o que simbolicamente se estabelece uma espécie de relação de distância entre a nossa consciência e o Sol espiritual ou interior. Ou seja, seriam os 108 passos para chegar à divindade, ou os 108 elos daquela cadeia de ouro que nos liga a ela. Lembre agora que o Luffy já tem uma referência no Hanuman, uma entidade hinduísta. Agora somem essa informação. Agora que nós temos tudo isso concentrado nesse pote, vamos partir para a finalização desse segundo ponto. Vegapunk também nesse capítulo começou a narrar um pouco a história do guerreiro que se chamava Joy Boy. A partir disso, é bem óbvio admitirmos que enquanto estudava o século perdido, ele encontrou textos que mencionavam essa pessoa, em que tipo de sociedade ele estava inserido, além também de estudar os seus poderes. Juntando isso tudo, o cientista pode ter chegado na Mother Flame como forma de fonte de energia existente no Reino Antigo e como poder que o primeiro Joy Boy utilizou para lutar na guerra 800 anos atrás. Agora Luffy, que está atualmente em Egghead, presenciará as catástrofes que estão se passando no mundo. E usando a Mother Flame como ignição, ele alcançará o verdadeiro poder do Deus do Sol. E essa é a transformação que finalmente conseguirá cancelar a imortalidade dos Gorosei. Agora que nós pegamos todos os ganchos deixados pela Mother Flame e por todo o discurso que o Vegapunk vem desenvolvendo sobre o século perdido de Joy Boy, podemos analisar a única questão que falta. Lá no início do vídeo eu mencionei que antes mesmo do Luffy conseguir aprender Haki, ele passou por um momento complicado, onde ele quase desistiu de viver, pois percebeu que naquele momento ele não era forte o suficiente e como consequência seu irmão acabou morrendo. Que bom que ele passou dessa fase, senão a obra teria acabado e o que nós mais queremos é continuar vendo as aventuras do Chapéu de Palha pelo máximo tempo possível. Pensando nisso, logo na Ilha dos Tritões, o primeiro arco pós
após time skip, nós somos levados a ver uma cena incrível, que mais uma vez enaltece a maneira livre que o Chapéu de Palha luta. Envolvendo seu braço em Haki e estimulando seu sangue através do Gear 2, uma nova técnica surge, o Red Hulk. Ao usar o Red Hulk, o Luffy consegue envolver seu braço em chamas e acertar o seu inimigo. Isso foi criado por ele fazer uma homenagem ao Riken do Ace, o punho de fogo que carimbava o seu estilo de luta. Diante dessa ideia, nós sempre vemos o Chapéu de Palha usando essa técnica em momentos importantes. No topo de Onigashima, a primeira vez que o Luffy consegue causar dano no Kaido é envolvendo seu Red Hulk em Haki do armamento avançado. Agora em Egghead, enquanto todos estão fugindo dos Gorosei, o protagonista tenta acertar o ancião Walker em sua forma de javali usando essa técnica, mas infelizmente dessa vez ele parece ter causado mais dano em si próprio do que no velho. O ponto aqui é, independente da forma que o Luffy assuma, ele sempre vai levar essa essência do Ace com ele, pra provar que independente de como ele lute, a marca registrada do seu irmão sempre estará com ele. E pra completar, essa marca tem tudo a ver com a última transformação. Eu digo mais, o Flame Man seria literalmente a personificação da Mera Mera no Mi. Mais uma vez, o Oda é um gênio por conseguir criar essas relações entre coisas que aconteceram lá atrás e com acontecimentos da atualidade. Imaginem que poético. Mais uma vvez, para impedir que Musamá e os Gorosei tenham em posse uma fonte de energia como a Mother Flame, Luffy de alguma forma assumiria o controle. Pode ser comendo, sugando a energia, se fundindo, não importa. Nesse exato momento, ele vai sentir um calor subindo pelo seu corpo. E essa sensação vai fazer com que ele se lembre de quando eles eram crianças e treinavam juntos lá na Vila Fuxa. Então, ao ver em suas memórias o sorriso do Ace e o calor que ele emanava com sua fruta, Luffy vai abrir os olhos que estarão mudando de cor constantemente para espelhar a cor das chamas. Não é a cor do sol, tá? Afinal, o Gear 5 padrão já tem essa cor. Suas roupas e cabelos são brancas. Só pra você que não sabe, o sol é branco. A gente só vê ele de outra cor porque quando a luz passa pela atmosfera, muda a tonalidade. Com essas novas chamas sagradas, ele estará mais confiante e sorridente do que nunca. Nesse momento, quando ele tentar acertar os anciões, finalmente vai surtir efeito. Ou seja, diante do calor proveniente das memórias do seu irmão, Luffy acertará um novo Red Hulk e com isso, pela primeira vez em séculos, os demônios irão sangrar. Como eu disse, poético. Fora que se o Luffy junta a liberdade que ele tem ao lutar na forma do Gear 5 com os poderes da Mother Flame, acabou tudo. Ele literalmente vai conseguir moldar as chamas da maneira que quiser. Bem, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa possível transformação do Luffy e se você está ansioso para ver o Chapéu de Palha alcançando novos patamares através da sua vontade e liberdade. No mais, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui, foi um prazer apresentar esse vídeo e essa teoria e eu realmente estou confiante que isso pode acontecer. Muito obrigado, não esquece de se inscrever e deixar o like que me ajuda pra caramba, e a gente se vê num próximo vídeo. Hashira falando e vazando, eu fui.